Deus, igreja, amém? Poxa vida, nunca imaginei que isso iria acontecer. Quando eu tinha 12 para 13 anos de idade, eu cheguei nessa igreja com a intenção de conhecer pessoas e hoje eu vivo um ciclo pastoral. Queria te falar uma coisa, talvez você entrou aqui com essa mesma expectativa e talvez daqui a alguns anos Deus vai te estabelecer nesse lugar. Eu oro também pela sua vida, sabe? Que eu sei que aqui nesse lugar nós temos pastores e pastoras da obra de Deus. Eu peço que o Senhor levante nessa casa também obreiros do Senhor e que mais líderes se multipliquem aqui com essa visão pastoral, com esse coração pastoral. É o meu desejo para você. Talvez você é um visitante, está ouvindo essa palavra e daqui a alguns anos nós vamos colher esse fruto através da sua vida. A seara é grande e nós somos parte desse reino de Deus, que é um reino de amigos, um reino de cooperadores. Vamos estar lendo a palavra de Deus em Mateus, no capítulo 20, a partir do versículo 20. Eu vou estar fazendo a leitura na NAA, Nova Almeida. Se você está com o seu celular aí, tem essa bênção de poder, migrar de uma Bíblia para outra. Você pode estar acessando a NAA. Assim diz a palavra do Senhor em Mateus 20, versículo 20 até o 28. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedes. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Coloca a mão no seu coração. Queria orar por você essa manhã. Senhor Deus, nós estamos aqui com a Tua palavra, que é viva e eficaz. Senhor, ministra ao nosso coração a Tua verdade através da Tua palavra. Senhor Espírito Santo, nos ensine, nos ilumine ao pleno entendimento de quem o Senhor é através da Tua palavra, que não falte no nosso coração o fogo do Espírito, o calor e a sede por almas e por fazer a Tua vontade em nome de Jesus, amém. É impossível nós falarmos sobre voluntariado e sobre serviço e não falarmos sobre Cristo. Nesse momento onde Jesus é indagado sobre quem vai estar do lado direito ou esquerdo dele, ele fala: vocês querem ir para esse lugar, vocês precisam servir. E o único caminho de Cristo para estabelecer a aliança do homem com Deus foi um caminho de serviço. E quem quiser ser o primeiro entre vós será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir. O papel do filho, da filha de Deus, é um papel de servo. E isso não se limita só
na nossa igreja local, nas áreas, isso é muito importante. Se você faz parte de uma igreja local, você faz parte do corpo de Cristo, então nós somos conectados em Cristo, estamos nos relacionando aqui como filhos e filhas de Deus, estamos sustentando e servindo essa casa, que é a casa do Senhor. O modelo de serviço de Jesus foi um modelo perfeito, tanto é que eu e você somos a prova disso. A intencionalidade de Jesus no serviço e em preparar servos culminou no Evangelho chegando até a minha e a sua casa, até a minha e a sua vida. 1 Timóteo 2, 5, 6, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Aquilo que Jesus fez no seu tempo, testemunhou quem Ele é. O que o nosso serviço, ele tem testemunhado para as pessoas? Será que aquilo que nós fazemos na nossa igreja local, nos nossos lugares de atuação, tem testemunhado a Cristo? Algo marcante para as pessoas é quando as pessoas são servidas. Às vezes, não sei se você tem a oportunidade de entrar aí no 503, 515, 572, quantos aqui conhecem esses números? 508, né? São os nossos, o Transcol, né? E às vezes aquele ônibus está lotado, você senta lá, você só de sentar, se você pegou esse ônibus de 5 horas até as 7, é um milagre do Senhor. Aí você vê alguém, talvez ali um senhor, uma senhora, ou alguém que você sente no coração de ceder o seu lugar, você fala com uma pessoa, pode sentar aqui, a pessoa fica constrangida, porque o serviço é algo que fala por si só. O serviço é algo muito poderoso, o serviço é algo que acessa os corações, e a entrega de Cristo permitiu com que homens e mulheres de Deus fossem alcançados por esse amor e saíssem pelo mundo pregando o Evangelho. Jesus foi o exemplo perfeito, tanto que homens de Deus tomaram esse caminho e muitos morreram mártires pelo Evangelho, se entregaram e estiveram ali entregando tudo o que eles tinham pelo serviço de Cristo Jesus. Em Atos 6, quando os líderes da igreja estão cheios de funções e eles precisam se dedicar à palavra de Deus, homens de Deus são levantados para servir, para que esses líderes pudessem meditar nas Escrituras e fortalecer o reino de Deus através da pregação do Evangelho. O serviço é a base da igreja. O serviço é a base do ministério de Cristo. E como Jesus ele fez isso? Eu acho que hoje eu falo aqui para talvez um auditório de irmãos e irmãs que estão aqui nessa casa há 5, 10, 20, 30 anos. Talvez você já serve na sua igreja local, talvez você já passou por multiministérios, mas existe algo chave no ministério de Cristo, que é a multiplicação de servos. Assim como talvez na sua casa existe uma receita de Natal muito tradicional, né? Talvez um Chester muito especial que a sua tataravó fazia e ela passou para a sua bisavó, que passou para a sua avó, que passou para você. Assim, o reino de Deus é um reino de gerações, e o serviço de Cristo não se limitou a ele, ele estendeu isso para as outras pessoas. Então, o nosso papel como filhos e filhas de Deus não é apenas servir aqui e eu vou morrer servindo, não. Você começa servindo, mas existe um momento onde você precisa começar a multiplicar o que você faz.
Hoje eu queria falar sobre os 3 Cs do coração do servo. São atitudes de Jesus e do ministério de Cristo, onde nós conseguimos ver um coração de servo sendo multiplicado em corações de servos. João 15:15, no versículo 16, diz assim, João 15, versículo 15, 16, já não os chamo servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. O papel de Cristo como servo foi multiplicar o reino de Deus também no coração de outras pessoas, compartilhar. Fala comigo, compartilhar. Compartilhar. Se nós queremos ser servos excelentes, nós precisamos compartilhar aquilo que nós recebemos da parte de Deus, aquilo que nós recebemos do Senhor. O que quer dizer isso, Caian? Não retenha, não guarde para você, multiplique para outras pessoas, compartilha aquilo que Deus traz no seu coração, compartilha aquilo que Deus ensina para você no seu secreto, compartilha a forma de servir. Muitas vezes a gente entra numa área de serviço, né? Aqui na nossa igreja, você às vezes não sabe o que fazer, ou essa pessoa que chega até você, ela não sabe o que fazer. Qual é o nosso papel como filhos e filhas de Deus? Compartilhar, ensinar. Meu irmão, minha irmã, vem cá, olha, aqui na recepção, quando você estiver aqui, dá um sorriso mesmo, ou quando você não estiver na sua escala, se você vê alguém aqui perdido no CDC, chega nessa pessoa e dá uma boa noite, dá um bom dia, puxa um assunto, começa a conversar com essa pessoa. Nós que somos dessa casa, nós temos essa visão, meus irmãos, isso é um papel nosso, ensinar as pessoas que estão chegando, que estão iniciando, e ensinar as pessoas aquilo que o Senhor traz para nós. Jesus andava com os discípulos e eles observavam o estilo de vida que Jesus tinha. Nos evangelhos são vários e vários momentos onde Jesus está com os discípulos, compartilhando, onde Jesus está com os discípulos, ali no Sermão da Montanha, onde Jesus está ensinando aquilo que o Senhor colocou no coração deles. Mas existe algo crucial no coração dos discípulos. Os discípulos não são espectadores apenas. Muitas vezes a gente está aqui na igreja ouvindo sobre serviço, ouvindo sobre como servir, e nós somos apenas espectadores. O que é isso? Isso aí não é comigo não. Pastor, ele está falando sobre serviço, mas alguém vai se levantar, né? Alguém vai fazer algo. Deixa eu te falar uma coisa, esse alguém somos nós, essa igreja é nossa, e se existe alguém aqui que precisa fazer alguma coisa, somos eu e você. Não retenha o seu chamado. Talvez existe algo que você precisa compartilhar com as pessoas. No sábado passado, ontem, nós estávamos lá no Morro do Quiabo, lá em Cariacica. Quando eu estava indo para lá, a minha prima mora ali em Porto Santana, nós fomos ali numa atividade missionária com a juventude da igreja. Aí eu compartilhei com minha prima, estou aqui perto da sua casa. Ela falou, meu filho, o que está fazendo aí? Desce daí, aí é perigoso. Eu falei, não, prima, eu estou aqui numa missão com a igreja, um tempo precioso ali, onde nós podemos estar com aquelas crianças do Morro do Quiabo, um momento onde você é muito ministrado através do coração dela, e nós só podemos estar ali no Morro do Quiabo através do projeto Viver, porque algum homem de Deus, dentro da Cristolândia, começou a observar todas as pessoas da Cristolândia, falou assim, esses homens e mulheres que estão aqui na Cristolândia já foram crianças,
Se a gente começar a fazer um trabalho social com as crianças, talvez um dia Cristolândia acabe. Você crê nisso, irmãos? Amém? As crianças são o futuro da nossa nação, são as flechas na aljava do arqueiro. Então esse homem de Deus se posicionou nesse lugar e falou assim: Deus, o Senhor está me dando um plano? É comigo. E hoje nós temos o Projeto Viver, que é uma extensão da Cristolândia, que nasceu da Cristolândia no coração de um servo ou uma serva que não terceirizou o seu chamado. Não terceirize o seu chamado, meu irmão. Não terceirize o seu chamado. Se existe uma indignação santa no seu coração, compartilhe isso com pessoas, compartilhe isso com a sua igreja, porque isso é parte do ministério de Cristo. O chamado de Jesus se inicia numa confraternização e se conclui em uma confraternização. Se nós queremos ser servos, multiplicadores de servos, a gente precisa passar tempo com as pessoas. Quando nós falamos aqui sobre dízimos e oferta, nós falamos sobre 3 T's: tempo, talento e tesouro. Formar discípulos é estar na mesa com os servos, com as pessoas que você quer multiplicar em Deus, compartilhando aquilo que Deus faz através da sua vida. E a mesa é um lugar maravilhoso para isso. O momento ápice das nossas células aqui na igreja são a comunhão, o momento do lanche, onde você tem ali acesso a corações e acesso a compartilhar aquilo que Deus faz e aquilo que Deus pode fazer. A mesa do Antigo Testamento, a mesa do sacrifício, ela não tinha cadeiras. E a mesa de Cristo, a mesa da ceia, ela tem cadeiras. E a mesa do Cordeiro, ela tem cadeiras, porque nós iremos nos assentar com Cristo, para cearmos com Cristo. Você quer nisso? Aleluias. Quando orarem, orem assim. Quando Jesus, ele ensina os discípulos a orar, ele compartilha a oração do Pai Nosso. Ele ensina os discípulos e determina aos discípulos um padrão, um estilo de vida. O primeiro movimento de gerar servos e ser um servo é compartilhar. Algo que eu me lembro muito é na minha infância, quando a minha avó, ela me arrastava para o Evangelho. Eu era mais novo, não queria muito ir para a igreja. Arraste seu filho para o Evangelho, tá? Ele não manda em você. Assim como eu não esperneava com minha avó, quando eu falava, ela agarrava um pouco mais forte. Quando eu começava a pirraçar, ela falava assim: eu vou te entregar na mão de Deus. E eu lembro que, um certo momento, veio uma prima nos visitar. Eu já compartilhei esse momento aqui. Era uma mulher muito atribulada, e minha avó era da Assembleia de Deus, irmã do círculo de oração. Eu não tinha medo no diabo, irmãos, nunca tive. Eu tinha medo das amigas da minha avó. As irmãs do círculo de oração, eu tinha medo delas. E aí minha avó começou a identificar nessa minha prima uma opressão ali no quarto. Aí minha avó se posicionou no quarto, estendeu a mão, a minha prima, bum, caiu endemoniada. O que eu fiz? Saí correndo. Saí pela porta, gritei ao meu avô. Depois eu voltei lá no quarto, e a minha avó: vem cá, estenda a sua mão e começa a clamar o nome de Jesus. A minha avó estava compartilhando comigo sobre libertação, me ensinando ali com 7, 8 anos de idade a autoridade no nome de Cristo Jesus. Começa a falar assim: está amarrado em nome de Jesus. Está amarrado, vó, está amarrado em nome de Jesus. E ali eu cooperei com a minha avó nesse momento de libertação. Não existe Espírito Santo Júnior, meu irmão. As crianças, quando elas reconhecem Jesus como seu Senhor e Salvador, elas são filhos e filhas de Deus. Elas têm o Espírito de Deus. Não deixe de compartilhar, porque o reino de Deus é um reino de legado. O segundo C do coração do servo é capacitar.
Fala comigo, capacitar. Nós falamos sobre compartilhar, quando eu trago uma visão, quando eu trago um modus operandi, uma maneira como deve ser feito, e o segundo é capacitar, o segundo é fazer junto. Ao cair da tarde, Mateus 14, de 15 ao 19, diz assim: ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados. Respondeu Jesus: eles não precisam ir. Deem-lhe vocês algo para comer. Eles lhe disseram: tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim. Disse ele, e ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu-os aos seus discípulos e estes à multidão. Se você quer ser um servo que multiplica servo de Deus, você precisa trazer as pessoas para esse lugar de capacitação. Jesus chamou os discípulos para eles fazerem parte disso junto com eles. Se você é um líder de célula aqui nessa casa, nessa igreja, onde isso se encaixa? Quando você começa a sair de cena e colocar várias pessoas para fazer a edificação. Ah, mas eu não sei fazer edificação. Não, meu irmão, eu faço junto com você. Eu lembro que essa foi a palavra que eu dei para Noêmia, quando eu tinha 15 anos de idade. Noêmia me chamou para fazer a edificação da célula, eu falei, não sei. O que ela podia ter feito? Tá bom, Caian, você não sabe, eu vou pedir para outro. Tá bom, Caian, você não sabe, como eu sou líder da célula, eu vou fazer. Ela falou assim, ah, você não sabe não? Então antes da célula você chega lá na minha casa 1 hora antes, que a gente vai fazer junto. Nós somos chamados a capacitar pessoas com aquilo que Deus já nos deu. Jesus fazia isso constantemente, os discípulos curavam junto com ele, os discípulos libertavam os cativos junto com ele. Se não for assim, quando eu falo com os líderes, eu falo sobre o líder Rambo. Quantos aqui já assistiu aquele filme Rambo? Eu era fã do Rambo, sou fã do Rambo ainda. Eu botava aquela fita, eu rasgava a camisa vermelha, botava aqui, minha avó ficava doida, minha mãe surtava. O líder Rambo é aquela pessoa que ela faz tudo sozinha. Ou o servo Rambo é aquele que faz tudo sozinho. Tem um almoço lá na igreja, pastorzão, vamos fazer hoje aí um estrogonofe. Não, eu sei fazer. Não, irmão, vai lá, chama aí os irmãos da sua cela. Não precisa não. Aí você vai lá para a cozinha fazer o estrogonofe, você morre. Você não aproveita nada. Sabe por quê? Porque você vai estar com o coração tão ofendido. Mas isso acontece porque você não consegue trazer pessoas para esse lugar, de dividir com elas o que Deus te comissionou. Nós precisamos estar juntos e conectados para, assim como o Rambo, não terminar chorando. É algo muito engraçado, né? Nesse filme ele faz tudo, ele explode tudo, mas no final ele sempre está triste. Porque o isolamento ele dói, irmãos, mas o reino de Deus é o reino de comunhão. E eu e você fazemos parte desse reino. Eu e você podemos contemplar aquilo que Deus faz juntos. João 4, versículo 1, os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Capacitação. Jesus trouxe eles para esse lugar de como eu faço e levou eles para esse lugar. Agora nós vamos fazer juntos. Os discípulos estavam ali batizando e as pessoas achavam que era Jesus que estava fazendo isso. Hebreus 1:12 vai falar muito sobre essa passagem. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. O papel de Jesus como servo
foi correr uma corrida com os discípulos de revezamento. O reino de Deus, ele não é uma maratona. O que Jesus fez, ele chamou pessoas para fazer isso com ele e em algum momento comissionou, capacitou essas pessoas a estarem fazendo e dando continuidade à expansão do reino de Deus, onde nós chegamos no nosso terceiro ponto: comissionar. Compartilhar é quando eu trago uma visão de servo, aquilo que Deus traz ao meu coração. Capacitar é quando eu ensino pessoas, eu faço isso junto com elas. E comissionar é quando eu envio pessoas muito melhores do que eu. Se você tem alguém que você discipula, eu vou te dar uma dica: ore para que essa pessoa seja melhor do que você. Muitas vezes existe um medo de enviar pessoas, porque as pessoas não estão prontas, porque as pessoas não estão preparadas. Os discípulos estavam preparados, irmãos. Quando Jesus sai dali, ele fala: vocês têm que pregar o evangelho, eles se escondem. Comissionar é enviar pessoas ou nos enviarmos a esse lugar onde nós dependemos plenamente de Deus. Senhor, eu não tenho ideia como se faz isso, mas alguém um dia compartilhou comigo, eu achei muito interessante, alguém um dia me capacitou, me ensinou o básico, e eu estou aqui agora, Deus, sendo comissionado pelo Senhor a fazer aquilo que o Senhor coloca no meu coração. Mateus 28, 18 a 20. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. A grande comissão é um chamado para a continuação do serviço de Cristo. E eu tenho certeza que você já tem tudo o que você precisa em Cristo para cumprir o seu chamado. Você crê nisso? Talvez o que falta para você é simplesmente começar. E talvez quando você for começar, você vai errar. Sabe como eu comecei na integração? Quantos aqui lembram do check-in, né? O terror aqui da igreja, era aquele check-in que a gente fazia aqui para entrar no culto na época da pandemia. E um pouco antes do check-in, a gente identificava pessoas aqui na igreja, através do ministério, na parte externa aqui do nosso templo, e eu abordava pessoas ali na rua. Como é que eu abordava pessoas? Ei, tudo bom? Você é membro aqui da PIBJC? Sabe o que as pessoas falavam comigo às vezes? Eu sou membro fundador. Será que isso é meio que desgostoso? Né? Puxa, eu estou aqui no Ministério de Integração, mas eu não conheço a irmã que está aqui há 30 anos. O que você pode fazer com isso? Poxa, eu não sirvo para isso, né? Eu não conheço a irmã que fundou a nossa igreja, não. Agora eu conheço mais um membro fundador. Faltam mais uns 30, né, pastor? Nosso coração, irmãos, é um coração comissionado pelo Senhor, não é pela força do nosso braço. Quando nós lemos Atos 5, os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. É muito lindo ver os atos do Espírito Santo em Atos, mas quando nós lemos Atos, nós esquecemos de Mateus 17, que diz assim: Senhor, tem misericórdia do meu filho, ele tem ataques e está sofrendo muito, muitas vezes cai no fogo ou na água, eu os trouxe aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Os discípulos em alguns momentos, meu irmão, eles fracassaram, mas a continuação do legado de Cristo não é pela força deles, mas através do Espírito Santo de Deus que habita em nós. O compartilhar
é quando nós entendemos o que Deus nos comissionou e nós nos posicionamos nesse lugar e nós temos em Cristo a autoridade de cumprir nessa terra um chamado estabelecido por Deus. Compartilhe aquilo que o Senhor traz ao seu coração. Falando um pouco sobre esse último fim de semana, no sábado, algumas crianças, nessa época do ano, elas começam a escrever umas cartinhas para elas receberem presentes em dezembro. Na época de Natal, na época que a congregação distribui presente para essas crianças. Pra você ter ideia, tem criança ali de 11 anos de idade que nunca comeu um hambúrguer, nunca desceu uma escada rolante. Elas não saem dali. E aí a criança ganha um papelzinho para ela escrever 3 presentes. E uma criança botou assim, estrogonofe. Quantos aqui sabem fazer um estrogonofe? Amém. Então, você já tem autoridade para ali edificar uma multidão de crianças. Comece com o que você tem. Comece com aquilo que você já recebeu através de um discipulado, através de uma tarde de conversa. Comece com aquilo que Deus já depositou no seu coração, que eu tenho certeza que a partir da sua vida, servos e servas de Deus irão florescer e frutificar. Mateus, no capítulo 25, a partir do versículo 14, traz para nós uma história muito interessante. A palavra do Senhor diz assim, Mateus 25, versículo 14: Digo também que o reino será como um senhor, que ao sair de viagem convocou os seus servos e confiou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1 talento, a cada um conforme a sua capacidade pessoal. E em seguida partiu de viagem. Então, o Senhor, Ele te dá aquilo que você consegue exercer. Versículo 17, da mesma forma, o que recebera, versículo 16, o que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, e investiu-os, e ganhou mais 5. Da mesma forma, o que recebera 2 talentos, ganhou outros 2. Entretanto, o que tinha recebido 1 talento, afastou-se, cavou um buraco na terra, e escondeu o dinheiro que o seu senhor havia confiado aos seus cuidados. Após um longo tempo, retornou o senhor daqueles servos e foi acertar contas com eles. Então o servo que recebera 5 talentos se aproximou do senhor e lhe entregou mais 5 talentos, informando: o senhor me confiou 5 talentos, eis aqui mais 5 que ganhei. Respondeu-lhe o senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do seu senhor. Assim também aproximou-se o que recebera 2 talentos e relatou: Senhor, 2 talentos me confiaste, trago-lhe mais 2 talentos que ganhei. O Senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, e muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Chegando finalmente, o que tinha recebido apenas 1 talento, explicou: Senhor, eu te conheço, sei que és um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Por isso tive receio e escondi no chão o teu talento. Aqui está, toma de volta o que te pertence. Sentenciou-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que colho onde não plantei e ajunto onde não semeei? Então, por isso, ao menos devia ter investido o meu talento com os banqueiros, para que quando eu retornasse, o recebesse de volta mais os juros. Sendo assim, tirai dele o que lhe confiei e dai-o ao servo que agora
com 10 talentos. Pois a quem tem mais lhe será confiado e possuirá em abundância, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Quando ao servo inútil, lançai-o para fora as trevas, ali haverá muito pranto e ranger de dentes. O que você tem recebido de Deus? O que Deus confiou a você? O que Deus te comissionou aí no seu coração, onde só Ele pode sondar? O que Deus já te entregou e você orou, durante um tempo você desistiu? Qual é o seu talento? Meu irmão, minha irmã, não enterre o seu talento. Não enterre o seu serviço. Nós nessa terra somos bons mordomos, servos daquilo que o Senhor nos confiou. E a palavra do Senhor diz que Ele nos confia aquilo que nós podemos multiplicar. Se você pode, fique de pé no seu lugar. Talvez seja o momento de você estabelecer no seu coração o seu chamado, sobre o seu serviço. Talvez você já tenha um sonho com Deus, algo que parece muito grande, e eu louvo a Deus por ser algo muito grande, porque isso significa que Deus quer fazer junto com você. Talvez hoje é o dia de você recomeçar aqueles sonhos de ir para missões, apoiar alguma igreja local, com missões, alguma comunidade, ou servir em algum ministério. Talvez você é um ministro de adoração, mas tem enterrado isso durante muito tempo. Talvez você está num processo de multiplicar servos, isso tem sido pesado. Eu te convido a colocar isso nas mãos do Senhor essa manhã. Feche os teus olhos. Comece a conversar com Deus aí no seu lugar, sobre o serviço, sobre a maneira como você tem zelado daquilo que Deus te confiou. Talvez é um momento de você pedir perdão a Deus. Deus, perdão pela minha miséria, porque eu estou aqui enterrando aquilo que o Senhor me comissionou. Senhor, eu não quero me frustrar, Deus, porque eu sei que não é pela força do meu braço, mas é através do Teu Espírito Santo. Pai, muito obrigado por essa manhã, nós te agradecemos por essa palavra. Senhor, nos ensina a compartilhar aquilo que o Senhor coloca no nosso coração. Senhor, nos ensina a capacitar pessoas, mas primeiramente nos ensina a sermos servos, porque só um servo consegue multiplicar outro servo. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos ser uma igreja que capacita os santos e que comissiona pessoas a levarem o Teu serviço, a levarem o Teu Evangelho e a sustentarem essa casa em serviço, em nome de Jesus. Deus, se existe alguém aqui com um chamado muito claro, e essa pessoa tem convicção de que isso está enterrado, em nome de Jesus, Pai, faz fluir o Seu rio de águas vivas, e começa nessa manhã a florescer esse chamado enterrado. Senhor, em nome de Jesus, que essa pessoa possa compartilhar, Deus, como foi bom dar esse passo depois de muito tempo, sem acreditar naquilo que Deus havia comissionado ela. Como foi bom confiar no Senhor e viver o bom e perfeito e agradável no Senhor, em nome de Jesus. O Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso Deus. Nos comissiona, Senhor, a fazermos a Tua boa obra nessa terra, em nome de Jesus. Amém. Abre os seus olhos, olha aqui para mim. Essa igreja, ela precisa daquilo que você sabe fazer de melhor. Essa igreja, ela vai se expandir a partir do momento que você e eu começarmos a nos multiplicar em outras pessoas. E eu creio que isso vai acontecer. Amém? Deus nos deu um auditório muito grande. Isso é um sinal muito profético, que Ele quer que bairros, cidades estejam aqui nesse lugar, sendo multiplicadas no Senhor. Que Deus abençoe a sua manhã e que você comissione mais pessoas a serem servos e servas do reino de Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar no seu lugar.